gravar e vou compartilhar aqui a nossa reflexão. Quem poderia ler a reflexão para a gente? Eu já vou aumentar ela um pouquinho, acho que ela está meio pequena. Pronto. Vou começar pela minha esquerda, que é a Maria. Vai lá, Maria. Pode ser? Deixa eu ver por aqui, porque aqui em mim ele passa. Tá bom. Está muito grandão. Eu vou vendo aqui no meu livrinho. Quer que diminua aqui um pouco? Diminua. Só um pouquinho então. Deixa eu ver, vamos ver. Tá bom. Melhorou? Ótimo. Doutrina de Jesus e a teologia da prosperidade. Uma leitura, mesmo superficial, dos evangelhos mostra a total despreocupação de Jesus pelos bens materiais. O seu reino não era desse mundo. A quem quisesse segui-lo, aconselhava a vender seus bens e dá-los aos pobres. Disse que a riqueza dificultava a entrada no reino de Deus. Aos pobres, famintos e sofredores, recomendou paciência. É evidente que essa doutrina é diametralmente oposta à teologia da prosperidade. Isso não significa que a riqueza, a saúde e o bem-estar devam ser repudiados pelo cristão, pois que são necessárias, mas não pode fazer disso a razão principal da sua vida. Buscai, em primeiro lugar, construir o reino de Deus dentro de vós. A prosperidade não estaria alimentando o orgulho, a vaidade, o egoísmo e a desespiritualização? Tá aí. Excelente. Você já me perguntaram uma vez por que muitas igrejas evangélicas, e pelo amor de Deus, a gente vai tentar fazer todos esses comentários da maneira pedagogicamente e de maneira mais respeitosa possível. Porque, na verdade, o problema não são nos fiéis da igreja evangélica. São de pessoas que se infiltram nesses meios para abusar, muitas vezes, da boa-fé daquele indivíduo que está ali, munido da melhor das intenções. Tá? Então, assim, a gente não pode confundir, e a maioria das pessoas estão bem intencionadas. Só que, muitas vezes, a gente é doutrinado dentro daquele pensamento e acaba achando que aquilo é o certo. Por quê? Porque eu só conheço aquele pensamento, eu não conheço outro. Entendeu? Então, eu acho que aquilo é o correto. Então, o que vai dizer Jesus? Ele fala, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino não é deste mundo, então não fique se preocupando em exagero com as coisas materiais. Se você quiser me seguir, pegue os seus bens e dê aos pobres. Pô, bacana. Então, Jesus sempre está falando para a gente em desapego, né? E coisas nesse sentido. Você já reparou, todo mundo aqui já deve ter entrado numa igreja evangélica, nem que seja para acompanhar alguém. Né? Não sei se você já teve a oportunidade de assistir um culto. Se você observar, na maioria das vezes, eles não colocam passagens do Novo Testamento, eles colocam passagens do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, é claro que existem exceções, tá? Mas no Antigo Testamento eu vou conseguir justificar a riqueza. Ó, Salomão, o rei Davi, não sei o quê. E quando eu venho aqui no Novo Testamento, eu não consigo essa justificativa. Entendeu? E aí, o que eu sempre falo? Não, mas estamos no mundo material e precisamos das coisas materiais. É claro que precisa. Cada um de nós aqui está alojado dentro de uma casa, está de frente para um computador ou para um celular. E claro que precisa, mas até que ponto que isso é importante? E outra questão, será que prosperidade significa estar próximo a Deus? Ou será que quando eu estou próspero é porque Deus está comigo? Quando eu não estou próspero é porque Deus não está? Então, a gente vai tentar entender o que é essa teologia da prosperidade, o que ela coloca para a gente. Tá bom? Boa noite, Pedro. Tudo bom?
Boa noite, Carlos. Eu já entrei em várias igrejas evangélicas filmando e fotografando. Exato. Oi, Também. Pedro, boa Boa noite. noite, Pedro. O homem da vitrolinha. É o homem da vitrola, esse aí. Você gostou, né, Maria? Amei, amei. Tá bom, tá bom. Grande abraço aí a todos. Boa noite. Abraço. Quem que pode ler a introdução para a gente? Ana Patrícia, que está aqui na minha... Vamos lá, então, Ana. Ó, minha internet está meio oscilando, espero que não trave, tá? Este capítulo tem por finalidade esclarecer como foi o desdobramento dos movimentos reformados até os dias atuais. Na Europa, depois de longos conflitos e convulsões, o movimento esmorece, enquanto nos países para onde ele migrou, notadamente Estados Unidos e Brasil, sofre novas modificações. A reforma, cuja origem foi Alemanha, França, Suíça e Holanda, teve outros desdobramentos na Inglaterra, fazendo com que chegasse até a América. Nos Estados Unidos, sofreram outras mudanças, e daí migrou para outros países. São os missionários americanos levando protestantismo de conversão com os objetivos políticos e econômicos. Ocorreu também o protestantismo de imigração quando os europeus saíram de seus países de origem para se fixar em outros, levando consigo suas respectivas crenças. Então aqui a gente vai ter essa introduçãozinha, né? Falando que veio da Alemanha, se espalhou pela Europa e aí vieram dos Estados Unidos. Se você pegar, por exemplo, os Mormons, a igreja... como que chama aquela aqui? Adventista do Sétimo Dia, com a Ellen White. Então, vamos pegar várias dessas denominações que vieram para o Brasil através, né, de uma escala nos Estados Unidos, e lá eles foram mudando. Uma coisa que talvez a gente não saiba é que, de uma certa forma, um pouco para trás, o movimento, os evangélicos, por exemplo, eles sempre buscaram ler a Bíblia. E dizem, por exemplo, que isso ajudou muito para diminuir a taxa de analfabetismo dos Estados Unidos. Não sei se vocês já ouviram isso. Aqui no Brasil, quando você pega lá no século XVII, século XVIII, para que eu ia ensinar uma mulher a ler? Para que eu ia ensinar uma criança a ler? Para que a mulher... Qual era o papel da mulher naquele momento? Fazer as tarefas domésticas e procriar. Qual era o papel da criança? Crescer um pouquinho e ajudar o pai na lavoura, na produção. Tanto que a gente passou por todo o período colônia, a gente não tinha uma universidade no Brasil. Né? Os filhos dos ricos iam estudar em Portugal, em Coimbra. Então, e nos Estados Unidos? Eles estudavam. Por quê? Para ler a Bíblia. Como quem vai colonizar os Estados Unidos são ingleses, e os ingleses são protestantes, então eles trazem essa cultura de ler a Bíblia. Então, eu queria aprender a ler para poder ler a Bíblia. No Brasil, como a influência católica, e o que o católico falava? Se você lê a Bíblia, você fica louco. Entendeu? Se você pega lá Quando eu era menino, isso aí, agora aí, né? Esses tempinhos atrás aí, e eu tinha... O Pedro vai lembrar do tio Antônio, Pedro, da tia Anitta, que gostava muito de ler a Bíblia. E as pessoas falavam... Meu pai falava assim, o Antônio vai ficar louco de tanto ler a Bíblia. Né? Então, porque era uma cultura que existia. Então, não lê a Bíblia. Mas de onde que vinha essa cultura? Da própria Igreja Católica. Se você tiver alguma questão com relação à Bíblia, pergunte para mim, que sou padre, e eu respondo para você. Entendeu? Você vê como é que isso tudo vai criando, né, a cultura do país, a história do país e tudo mais. E aí, quando esses protestantes eles saem, né, da Europa e vêm para os Estados Unidos, que é esse protestantismo de migração aqui, ó, eles saem e vão levando essas crenças, e aí vai levando para esses países mais jovens aí, e aí o Brasil, como tem uma influência norte-americana muito grande, a gente foi herdando tudo isso aí. Tranquilo até aí? Vamos lá, então, no pentecostalismo. O pentecostalismo é diferente do neopentecostalismo. Então, o pentecostalismo, como é que ele começa isso aí? Quem que pode ler para a gente aqui? O próximo da minha listinha aqui é
É o Pedro já leu ou não, né? Não, não sou eu, não? Ah, Marina, então pode ir, Marina, pode ler. Tá bom. 17.2. Pentecostalismo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos receberam da Inglaterra, Escócia, Irlanda e Holanda imigrantes que se estabelecem com sua cultura, inclusive a sua crença. Espera que eu vou acender a luz aqui. Neste país, os imigrantes deram continuidade ao desmembramento das igrejas inglesas. Metodistas, batistas e congregacionistas dão origem a novas doutrinas religiosas. Gente, tem um cachorro aqui do vizinho, está atrapalhando? Não, fica tranquila. Tá bom. Surgem várias correntes derivadas dos reformados imigrantes que lá aportaram. Entre elas, citamos os adventistas, 1844, que aos poucos também se subdividiram. Vieram para o Brasil em 1879, se fixando em Itajaí, Santa Catarina. Estes seguem a visionária e escritora Ellen White. Outra corrente surgida nos Estados Unidos, em 1820, foram os Mormons, com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cujo fundador foi John Smith. Na verdade, é Joseph Smith, tá? O livro está errado, o livro está errado, é Joseph Smith. Tá, mas acho que não vai fazer diferença, né? Não vai. Em 1872, surgem as Testemunhas de Jeová, criado por um pastor presbiteriano, Charles Russell, que funda uma sociedade de estudos bíblicos, denominada Torre de Vigília. O pentecostalismo nasceu como movimento religioso de reavivamento das igrejas tradicionais nos Estados Unidos e na Inglaterra. No início do século XX, teve seu florescimento e se fragmentou intensamente. Nossa, floresceu e fragmentou? Pois é. Os pentecostais se baseiam numa interpretação fundamentalista da Bíblia, na crença da próxima vinda de Cristo e na importância do batismo do Espírito Santo. Em 1901, surgiu a primeira congregação pentecostal. O nome pentecostal advém do desejo de reviver a experiência do Pentecostes. O movimento migrou dos Estados Unidos para outros países, entre eles o Brasil. Os pentecostais se caracterizam pela crítica às igrejas tradicionais, acusando-as de estarem ligadas demais aos compromissos mundanos. Em suas práticas religiosas ocorre, segundo creem, a comunicação direta com o Espírito Santo, o que gera a êxtase espiritual. Então, vamos lá. Nossa, não entendi. Não, vamos dar uma destrinchada em tudo isso aí. Então, a gente vai ter essa primeira corrente aqui. Então, o que é pentecostal? Eu estou pensando na experiência do Pentecostes. O que é a experiência do Pentecostes? É aquela experiência que eles tiveram, se eu não me engano, 3 meses depois que Jesus morreu, se eu estiver errado, vocês me corrijam, de línguas de fogo, de fenômenos paranormais, vamos dizer assim, sobrenaturais, que aconteceu lá com os discípulos, com alguns que seguiam Jesus. Todo mundo já ouviu falar nesse fenômeno do Pentecostes, não viram? Está lá na Bíblia isso aí. Então, quando vêm as igrejas pentecostais, elas estão tentando reproduzir isso aí. Então, olha aqui, em suas práticas religiosas ocorrem, no último parágrafo, segundo creem, a comunicação direta com o Espírito Santo, o que gera êxtase espiritual. Então, quando você chega na igreja, eles não estão, por exemplo, eles fazem o louvor, né? Então, aquilo lá, ele já começa, você já começa a entrar bem naquele clima, né? Você já começa a subir um pouco a sua vibração. E aí, eu estou sempre esperando o fenômeno sobrenatural, né? Olha, aconteceu um milagre. Irmão, conta a graça, o que aconteceu? Né? Assiste um culto evangélico para você ver qual foi o milagre, o que aconteceu. Então, eles sempre vão buscar esse fenômeno sobrenatural. Tá? Então, baseado naquela experiência do Pentecostes. Aí, o que ele espera aqui? Ele se baseia sempre em alguns conceitos. Interpretação fundamentalista da Bíblia. Então, para aquele que é pentecostal, Adão e Eva existiu. A Arca de Noé existiu. Entendeu? Tudo que está escrito na Bíblia aconteceu de maneira literal. Não é
experimenta chegar para um desses evangélicos e dizer para ele, olha, não, isso aí são parábolas. Não, isso aconteceu de verdade. Então, eles veem isso de maneira muito... Então, Jesus Cristo vai voltar. Então, por quê? Porque Jesus falou, olha, eu vou voltar e até que essa geração se passe e tudo. Então, eles acreditam nessa volta e no batismo. Então, são conceitos fundamentais dos pentecostais. Quando a gente era menino, eu lembro, por exemplo, que o pessoal falava que as igrejas evangélicas eram muito barulhentas. Vocês lembram disso? Falava assim, as igrejas são muito barulhentas. Por quê? Porque através daqueles cânticos, através daqueles gritos que eles ficavam fazendo, né? Você lembra que eles começam a falar todo mundo ao mesmo tempo? Então, isso é para reproduzir o Pentecostes. Tá? Para que eu possa entrar em sintonia com o Espírito Santo, receber essa energia do Espírito Santo. Energia é o termo espírita, mas receber essa dádiva do Espírito Santo e poder entrar aí em sintonia. Por isso que eles gritam, eles fazem tudo isso. Tá? Então, para a gente poder tentar entender o que passa pela cabeça dele. Tá? E aí, tranquilo até aí? Alguém quer falar alguma coisa? Não, o que é que eles falam do compromisso mundano das outras igrejas tradicionais? O que eles criticam? O que é para isso? O que é que eles criticam? Os hábitos, por exemplo, quando você pega lá na Assembleia de Deus, aquela Assembleia de Deus antiga, então o que as meninas faziam? Elas usavam, vai viajando e voltando no tempo aí, elas usavam a saia mais longa, o cabelo comprido, não usavam? E muitas não se depilavam. As pernas, lembra disso aí? Então, por quê? Porque isso está muito ligado à vaidade, que são coisas do mundo. Que música que eles ouviam? Eles só ouviam música religiosa. Ele não ouve a música do mundo. Eu não assisto TV, até hoje existe isso. Que TV que você assiste? Eu só assisto a TV lá da igreja. Ou, no máximo, a Record, que vai fazer lá a novela lá do Salomão, não sei o quê. Eu não assisto. Por quê? Então, eu não quero as coisas do mundo, eu só quero as coisas que estão ligadas a Deus. Então, a vaidade, não bebe, não é assim? Não pode beber, não pode fumar. Então, eles sempre foram... e algo que é contra. Por exemplo, a Igreja Católica, ela nunca fez nenhum tipo de acepção a que a pessoa bebesse um pouquinho. Tanto que o pessoal fala, o padre bebe vinho. Né? A Igreja Católica nunca criou nenhum problema por alguém fumar, nunca criou nenhum problema por alguém ouvir as músicas. Então ela fala, olha, ali na Igreja Católica as pessoas estão muito ligadas às coisas do mundo. Aqui não, aqui a gente só está nas coisas de Deus. Clareou? Beleza? Algumas delas até comida também proíbe, né? Alguns tipos de comida também é mundano, então... Uhum. No caso que o Fabiano está falando, boa noite, Fabiano. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Fabiano. Por exemplo, quando a gente vem aqui na Ellen White, e eu pego aqui a igreja adventista, os adventistas, todo mundo já deve ter conhecido alguém adventista, eles não comem carne. A maioria, não é que seja proibido, mas a maioria aqueles restaurante de consciência vegetariano, eles é de adventista. Eles são adventistas. Eles não comem peixe com escama. São proibições que estão lá no Antigo Testamento. Eles não fazem nada aos sábados. Né? De sexta-feira, 18 horas, até sábado, 18 horas, não fazem nada. Por quê? Então, porque são compromissos que estão lá na Bíblia. Então, eles voltam quase que ao judaísmo, né? Nos hábitos alimentares, né? De guardar os sábados, né? Uma porção de hábitos que vinham lá do judaísmo. Eu não conheço muito bem e acabei não pesquisando sobre essa igreja dos Mormons. Alguém sabe de algumas características deles? Eu lembro que é um pessoalzinho com cara de americano, né? Com a gravatinha, que andava por aí, às vezes tentando praticar o chamado proselitismo, né? Mas eu não sei assim dos costumes. Você sabe? Alguém sabe alguma coisa? Pedro, Fabiano, uma das meninas, sabe alguma coisa a respeito deles ou não? Os Mormons, por exemplo, eles não tomam café. Não tomam? Não tomam café. Eles são voltados bastante à palavra, né? A trazer a palavra de Deus
para você. Então, tem muitos missionários, então eles fazem missões para alguns países, para levar a palavra. Então, é uma das características aí dos mormons. Tá. Nossa, eu não ia poder ser mormon nunca. Eu não vivo Você sem toma café. café? Nossa, não ia dar certo. Você ia ter ou tomar chá. Tem que começar a tomar chazinho. Ah, não, mas quem não toma café não é muito bom. Testemunha de Jeová. Todo mundo já deve ter conhecido um testemunho de Jeová, né? Pelo menos domingo de manhã, batendo na porta. O que o testemunho de Jeová faz? Proselitismo, né? Muito proselitismo. Mas veja bem, a ideia dele é boa. Quando ele bate na porta da sua casa, domingo de manhã, ele não é só pelo dinheiro, ele acredita realmente que está salvando a tua alma. Entendeu? Então, muitos deles estão munidos das melhores intenções. Né? Para eles, Jesus não é Deus. Ó, já está diferente de outras. Por isso que os evangélicos, de um modo geral, eles olham para o testemunho de Jeová e falam, esse cara aí, não sei não. Entendeu? Eles falam que nem é religião, falam que é seita o testemunho de Jeová. Por exemplo, o testemunho de Jeová toma bebida alcoólica. Para ele, Jesus não é Deus. Para ele, Jesus é o cabeça da igreja, é o chefe da igreja. E quem é Deus? Jeová. Tá? Então, Jeová Deus. Né? Então, eles têm uma forma bem diferente, né, de ver as coisas. As igrejas, eles não chamam de igrejas, eles chamam de salão do reino. Né? Eu vou lá no salão do reino. E até os casamentos deles são diferentes, que os noivos ficam sentados. As noivas detestam isso, que elas não podem mostrar o vestido. Né? Então, elas chegam e se sentam, né? E ficam sentadinhas ouvindo os conselhos dos anciãos. Né? Os anciãos é que fazem, dão alguns conselhos. Eles não comemoram também, né? Aniversário, Nada. e nem Natal, e nem dão presente, e nem... É engraçado, Carlos, todas essas três religiões judaico-cristãs, elas estão com um peso maior judaico que cristão. Né? Eles trazem muito do judaísmo para essas religiões, seja ela o adventista, ou o mórmon, ou o testemunho de Jeová. Né? Ele traz uma carga grande do judaísmo ainda, ou seja, o Velho Testamento ainda é muito forte para essas religiões. Exatamente. Até porque, Fabiana, a gente estava dizendo no começo, porque quando eu vou ao Velho Testamento, eu consigo justificar tudo, né? Eu justifico tudo. Deus vai matar meu inimigo, eu sou o povo escolhido. Quando eu vou em Jesus, eu já não consigo justificar, inclusive, a riqueza. Né? Em Jesus, eu já não consigo justificar essas coisas. Então, eu acabo usando muito o Antigo Testamento, porque ali eu encontro um embasamento, né, bacana, né, naquilo que eu estou fazendo. E aí que está o interessante, né? Assim, o judeu não aceita Jesus justamente por isso, porque o Messias, ele viria libertar o povo judeu, não da maneira como Jesus libertou, né? De forma moral, e sim de pegar, né, na espada e libertar o povo judeu da escravidão dos romanos. Assim. Exatamente. Por isso aí, que se optou por Barrabás. Sim, e aí eles aceitam Jesus hoje como um profeta, mas não como Messias. É isso aí. Carlos, oi. O pessoal estava falando outro dia lá na Colmeia, que tem as caravanas dos alunos, né, quando está fazendo o curso. Não seria a mesma coisa que os testemunhos de Jeová, que sai por aí para evangelizar? Não. Veja bem, eu não vou falar pelo testemunho de Jeová, eu vou falar pelas caravanas. Qual que é a ideia da caravana? Não é proselitismo. Não é vender... Não fala na religião, né? Não é vender exemplar do Livro dos Espíritos. Tá? A ideia da caravana seria eu ir até onde está o necessitado e fazer uma oração, aplicar um passe, fazer aquilo que seria bom para ele, independente de religião.
A doutrina espírita, ela não tem, eu não estou dizendo isso advogando em causa própria, tá? Mas a doutrina espírita, ela não tem característica proselitista. O que é proselitista? Conversionista. Eu não quero converter as pessoas. Tá? Tanto que Chico Xavier, o Allan Kardec, ele fala, olha, se você tiver que converter alguém, converta materialista. Porque o cara que é cristão, o cara que é muçulmano, esse cara já encontrou o caminho dele. Entendeu? Então, não se preocupe em trazer esse cara para cá. E por que a doutrina espírita não é proselitista? Primeiro, por uma determinação de Kardec. Primeiro. E segundo, porque ela não te cobra nada. Eu não estou querendo colocar isso como maldade, tá? Eu estou dizendo assim, em muitos casos, então, qual que é a determinação? Você vai lá para salvar a alma. Mas quando você infiltra pessoas nesse meio que querem a questão financeira, então agora eu vou utilizar a sua boa vontade fiel para que você me traga prosélitos, para que esses prosélitos paguem dízimo, entendeu? Então, uma coisa leva a outra. Então, por isso que Kardec, lá atrás, ele já dá essa determinação para que não se cobre nada, todo o trabalho seja voluntário. Porque aí eu evito muitos problemas, né, quando eu faço isso. Compreendo. Entendeu? Só acrescentaria Por favor, Fabiano. que a caravana também ela é um mecanismo da proposta da escola, que é o autoconhecimento. Quando você faz uma caravana, para você se conhecer. A caravana que a gente está fazendo na minha turma é assim, eu, na verdade, fiz uma vez e me incomodei, porque justamente eu ia até falar isso antes da Maria. Eu me lembrei muito do Testemunho de Jeová e me irritei e falei, gente, eu não consigo, porque a nossa é online, né? Então, a gente liga para a pessoa. Eu não consigo, só que é um esquema diferente. É uma lista de pessoas que sabem que vão receber ligação. A gente não liga de surpresa, entendeu? A gente tem uma lista com o nome e o telefone e é combinado que no último domingo do mês vai ter uma ligação de tal hora, que a gente vai levar uma palavra para a pessoa, entendeu? Então, e geralmente, cada aluno tem tantos nomes, então você geralmente fala com a mesma pessoa, você acaba até criando um vínculo com a pessoa, né? Mas é uma coisa rápida e falar um texto, né? E fazer um comentário ali rápido e fazer uma oração. Eu fiz uma vez, mas eu não gostei, eu me achei desconfortável, então o que eu combinei com a Cris? Eu faço os textos da caravana, entendeu? Sou eu que faço. Falei, olha, eu faço os textos sem problema nenhum, desenvolvo oração, faço todo mês, eu faço. E mando para vocês, e vocês fazem, porque além de eu ter compromisso, geralmente no domingo de manhã, que eu pedalo, eu não me sinto confortável. Pode ser um preconceito meu, mas eu não me sinto confortável, mesmo sabendo que a pessoa quer receber aquilo. Eu acho que eu estou invadindo, não sei, eu acho que, às vezes a pessoa fica quieta, eu acho que a pessoa está de saco cheio, eu já fico pensando que quando ligam para mim para vender alguma coisa para cartão, eu sou até educada de deixar a pessoa falar e deixo, mas ao mesmo tempo, às vezes eu falo, ai, que sabe. Então, eu não consigo, sabe, distinguir assim, não. Mas eu acho que é interessante mesmo, porque tanto é que eu já coloquei palavras que a Cristina falou, não põe essa palavra, que essa palavra leva a entender que é espírita, e não é essa a intenção da caravana. A pessoa do outro lado nem sabe que a gente é espírita, entendeu? Não sabe nem a nossa religião. A gente é cristão. Então, assim, vou passar a minha experiência assim, para vocês. Até eu fiz ontem 2 textos que eu mandei, que vai ser agora no domingo, eles vão fazer. E eu tenho muito cuidado com isso, de quando eu procuro no Testamento, Novo Testamento, normalmente, eu não pegar palavras que... Porque às vezes a gente vai pela internet e acaba tendo alguma coisa de o Novo Testamento e pelo lado do espiritismo, né? Ou de alguma oração, por exemplo, que é pro lado do espiritismo. Então, eu tenho muito cuidado isso, porque a Cristina sempre fala para mim, sabe, Carlos? Não leve para esse lado, porque a gente está falando sobre Cristo e não é sobre a religião. Isso, não é para trazer ninguém. Aquele que quiser vir, ótimo, mas a ideia da doutrina não é... Mas olha que bacana, já aconteceu dessas pessoas que são caravaneiros lá, sei lá como é que fala, os assistidos, não sei como é que é o nome,
pedirem para querer entender mais, e a gente está fazendo evangelho, ajudando uma família. A gente está indo na casa, ensinando. A gente vai fazer 4 vezes, 4 semanas, né? E depois eles vão fazer sozinhos. Né? E eu estou indo também, é uma segunda-feira. É bem bacana isso. Mas porque eles quiseram, entendeu? Fala, Marina. Então, eu participava das caravanas antes da pandemia, né? Que agora parou, acho que não voltou mais, que não me convidaram mais. E é tudo isso que a Ana Patrícia falou. A orientação é essa mesmo, né? E as famílias que a gente visitava já fazem parte de uma lista e eles já recebiam o Jefa já há, acho que mais de 5 anos, né? Tem família cadastrada, né? E aí, a gente andando em grupos, né, que dividem, vai 5, 4 pessoas em cada rua, a gente visita umas casas, e aí a gente encontrava com pessoas dos evangélicos, né, e eles são diferentes mesmo, né, da gente, que a gente vai à vontade, vai, assim, não tem um uniforme, né, vai à vontade, mas não vai como se fosse para a praia, né? Mas não está carregando o evangelho também, né, embaixo do braço. E os outros que vão são evangélicos, né? E você vê que são diferentes, os grupos são diferentes, né? E eu também não sabia por que a gente não fala que a gente é espírita, né? Mas não é para falar, essa é a orientação, né? A gente lê o trecho do evangelho e faz oração. A ideia é que nós não sejamos sectários, né? Quando você pega as religiões de reformadas, as igrejas reformadas, por eles acreditarem realmente que eles vão salvar sua alma e que você, se não estiver na religião deles, você vai para o inferno, então eles acabam se tornando um pouco sectários. Né? Então, isso acaba sendo muito complicado também, né? Porque você acaba dizendo, olha, se você não é da minha religião, então por isso que às vezes nem fala que você é espírita, porque quando vem de lá para cá, então se alguém é evangélico, você fala que é espírita, aconteceu até um negócio, esse dia eu estava na Bahia, e aí tem uma moça que pediu uma ajuda para algumas crianças, e minha esposa falou isso para mim, e eu achei que era um centro. Ela falou, é um centro que ajuda o pessoal que faz isso. Aí eu estava lá conversando com essa moça, eu falei assim, legal, é um centro que faz isso? Ela falou, centro de quê? Eu falei, um centro espírita. Ela falou assim, pelo amor de Deus, cruz credo. Eu fiquei até sem graça, né? Porque ela não sabe que eu sou espírita. Eu falei, nossa, então assim, para eles é algo assim, completamente absurdo, né? Então, se a gente, por exemplo, não tiver um certo cuidado, a gente acaba, às vezes, caindo, né, em problemas que não deveria ter. Vamos lá. Oi, pode falar. Você falou do testemunho de Jeová, para salvar a alma, ele faz... Ele acha que vai salvar a tua alma. Ele acha que vai salvar a tua alma. Mas ele acredita na alma? Ele acredita que... Não, ele acredita que você vai ser salvo, que você não morre... Mas vai salvar para quê? Vai salvar para quê? Porque para ele... Eles acreditam na alma, mas ele não acredita em reencarnação. Isso, não acredita em reencarnação. Mas ele também não acredita que você vai para o céu também. Pelo que eu tinha entendido, uma lá que falou, foi no curso de inglês que tinha uma lá, que ela falou que quando a gente morre, apaga. Acabou, morreu, acabou. Não vai para o céu, não vai para o inferno, nem volta. Fica esperando até a ressurreição. Até Jesus, até voltar. O testemunho de Jeová, assim, basicamente, eu não sei, mas a maioria dos evangélicos, eles acreditam que quando Jesus voltar, eles vão ser julgados e aí eles vão para o céu ou para o inferno. E que enquanto isso não acontece, eles dormem. Entendeu? Agora, como Jeová não acredita que Jesus seja Deus, eu não sei se também estaria ligado aí a essa segunda volta de Jesus. Mas a maioria dos pentecostais, eles têm muito isso. Jesus volta, tira a gente desse sono e aí a gente vai ser julgado. Tá? Mas não existe comunicação entre os mortos. Por isso que o evangélico não tem santo. Se está todo mundo dormindo, não tem santo. Só tem Jesus. Tá? Jesus e Deus. O resto, não tem. Beleza? Vamos agora para o pentecostalismo no Brasil. Quem que pode ler? Fabiano. Vamos lá, Fabiano.
Abre seu microfone. Pronto. Pentecostalismo no Brasil. O pentecostalismo chega ao Brasil em 1910 através do imigrante italiano-americano Luigi Francesco, vindo de Chicago, onde funda em São Paulo e Paraná a chamada Congregação Cristã do Brasil, CCB. Nesse mesmo ano, de 1910, 2 missionários sueco-americanos vieram a Belém, do Pará, onde fundam a Assembleia de Deus, um dos ramos pentecostais que no Brasil apresenta o maior número de adeptos. Deixa eu só fazer aqui umas inserçõezinhas, Fabiano. Ok. Na verdade, Congregação Cristã no Brasil, tá? No Brasil. Todo mundo, inclusive no livro estava errado, mas é cristã no Brasil. O que é Congregação Cristã no Brasil? É a Igreja do Véu. Todo mundo já deve ter ouvido falar na Igreja do Véu. Senta homem de um lado, mulher do outro, eles não misturam, tá? E eles são uma igreja muito conservadora. E sempre nas práticas deles está muito presente esse louvor bem exacerbado, né? Essa espera de que algo sobrenatural vai acontecer, que está muito ligado, como a gente falou no início, ao princípio da igreja pentecostal. A Assembleia de Deus também talvez seja a de maior número de adeptos, tem muitos adeptos, e se você reparar, por exemplo, ela tem os ministérios, onde está, por exemplo, é como se a Igreja Assembleia de Deus fosse uma grande franquia, e eu tenho subdivisões. Então, eu vou ter, por exemplo, o Ministério de Belém, não tem? Repara para você ver, Ministério de Belém, que quem coordena está lá em Belém do Pará, que é esse primeiro ministério deles que teve no Brasil. Hoje tem ministério de Taubaté, ministério de São José, ministério de tudo que é canto, mas eles têm ela é subdividida e é ainda uma das mais conservadoras. Você nota facilmente aquele que é adepto, né? Como a gente falou nisso, cabelo comprido, saias mais longas, o homem com uma roupinha mais comportada, né? Então eles têm uma característica assim bem conservadora. Pode continuar, Fabiano. Em seguida, surge a Igreja do Evangelho Quadrangular, fundada pelo canadense residente nos Estados Unidos, Aimee Semple McPherson, que aportou no Brasil em 1940. Foi oficializado mais tarde, em 1951, com o missionário americano Harold Williams. O pentecostalismo cresce muito no Brasil de hoje sob várias denominações. Costuma-se dividir 3 ondas no desenvolvimento desse movimento no Brasil. A primeira onda foi o surgimento da CCB e da Assembleia em 1910, conforme já descrito. A segunda onda, pentecostal, provocou o surgimento da Igreja Quadrangular, em 1951, Igreja Brasil para Cristo, ou para Cristo, não sei. Brasil para Cristo. Para Cristo, 1955, e a Igreja Deus e Amor, 1962. Na terceira onda, pentecostal, ou pentecostalismo autônomo a partir da década de 70, com o IURD, 1977, a Igreja Cristo Vive, 1980, e a Igreja Internacional da Graça de Deus, 1980. A partir de 1980, o surgimento de novas denominações se intensifica, abrindo centenas de placas diferentes anualmente. Olha que interessante, né? Então, a gente tem um movimento pentecostal que vem lá em 1910, no início do século XX, e funda essas 2 igrejas mais tradicionais, né? A Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus, que é aquilo que a gente via muito de igrejas pentecostais ou igreja evangélica. A gente via, na verdade, a gente nem usava esse termo evangélico, a gente falava igreja de crente, não era assim que falava? Né? O Fabiano é mais novinho, não vai lembrar disso, mas a gente falava assim, igreja de crente. Então, o que era?
basicamente cristã no Brasil e a Assembleia de Deus. Aí você vê, em 51, aqui nos anos 50, início dos anos 60, vem a Igreja Quadrangular, que é uma igreja grande. São 4 pilares, eu não vou me lembrar dos 4, mas eu sei que Jesus salva, Jesus cura, Jesus... Então, cada um desses pilares, por isso são 4 pilares, eu não me lembro dos outros 2. Mas que fala muito em cura, em ressurreição, fala muito buscando esses atributos de Jesus, sempre focando no sobrenatural. Essa Brasil para Cristo segue mais ou menos a mesma linha, e essa igreja Deus e Amor é uma igreja muito grande, que até a Maria estava citando, de um pastor chamado Davi Miranda, que morreu há algum tempo, que também, por exemplo, ele tem rádios aqui em Jacareí, por exemplo, tem uma rádio 100.5, que é uma FM de Jacareí, que é dessa igreja Deus e Amor. Então, eles sempre estão muito voltados para essas mídias, né, a televisão, tudo, para trazer sempre novos prosélitos, né? E você sempre vai focar no milagre. Tá? Então, o que você está buscando? Milagre. Você vai chegar no final do culto e as pessoas vão perguntar: qual foi a bênção, irmão? Aí o cara vai falar assim: eu estava com uma dor aqui, passou. Eu estava com dor de cabeça, passou a dor de cabeça. Eu estava com reumatismo e passou. Então, sempre eu estou focando em cura, entendeu? Em alguma coisa nesse sentido. Quando a gente vem nessa terceira onda, que aí a gente vai chamar de neopentecostalismo, aí começa a incomodar uma boa parte desses caras da primeira e da segunda onda. O que é IURD? Igreja Universal do Reino de Deus, de Edir Macedo. Então, lá por volta de 77, o Edir Macedo ele traz algumas ideias de uns pastores norte-americanos, a gente vai ver daqui a pouquinho, e aí ele vem com um conceito diferente de igreja, um pensamento completamente diferente, a ponto dele ser hoje, por exemplo, essas igrejas neopentecostais, se você pega os caras mais tradicionais, eles não querem nem saber disso, porque eles vêm com um conceito muito diferente. Teologia da prosperidade, né? Confissão positiva, né? Um papel do diabo já é um papel muito forte nessas igrejas, né? E dando sempre uma ênfase muito grande à sua condição financeira, principalmente. Por isso que quando você assiste lá aqueles programinhas da Record lá de madrugada, o cara vai falar assim: eu vivi uma vida miserável e hoje eu tenho um carro Mercedes, eu tenho a casa no condomínio fechado, eu tenho... Então, por quê? E você não entende por que ele está citando sempre essas coisas. Porque isso significa o quê? Que Deus está comigo. Se eu estou bem de grana, Deus está comigo. Se você está mal de grana, o problema é teu. Você não tem fé e Deus não quer nem saber de você. Tá? Então, a teologia da prosperidade, que a gente vai ver daqui a pouco, ela tem muito a ver com esse tipo de pensamento. Ô, Carlos, só para citar, porque, minha avó sempre foi espírita, né? A gente ia no centro espírita Irmão X. Em São Paulo. Em São Paulo, eu já ouvi falar nesse centro. Irmão X. E antes do Templo de Salomão, a sede do Deus e Amor em São Paulo era a maior, era gigantesca. É em frente, né? É em frente o Templo de Salomão, né? Em frente, impressionante. E o Templo de Salomão, um dia eu estava passando lá perto com o meu irmão, falei: vamos entrar aqui para a gente ver. Aí tinha que pagar para entrar. E agendar, viu, Carlos? Tem que agendar e pagar. Falei, nossa, cash. Se tiver culto, não, mas se não tiver, você tem que pagar para eles deixarem você ver o templo. Verdade. É interessante. Novamente, a cultura judaica prevaleceu. Você vê que ele faz uma réplica do templo, né? E aquele negócio gigantesco. Aquele negócio gigantesco. Então, aquilo é suntuoso. Então, aquilo mostra que a minha religião é forte. Que a minha religião está à frente das outras. Vamos lá. O neopentecostalismo. Quem quer ler esse aqui? Pedro, está por aí, Pedro? Gisele? Eu estou por aqui, mas deixa eu pegar meu óculos. Não, eu estou aqui também, cara. Dizer que eu travou. O neopentecostalismo. Isso, o neopentecostalismo
pentecostalismo é a terceira onda do movimento pentecostal brasileiro, surgido na década de 70, com a principal representante desse movimento, a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada em 1977 por Edir Macedo e Romildo Soares, no Rio de Janeiro. Pouco depois, em 1980, Romildo se separa de Edir e funda a Igreja Internacional da Graça de Deus. Edir, nascido de família católica, passa pelo espiritismo e, após fundar sua igreja, se torna anticatólico e anti-umbandista, não medindo sua agressividade contra essas religiões. As igrejas neopentecostais têm forte componente proselitista, utilizando com frequência o rádio e a televisão, trabalham com curas e exorcismos, atendendo a maioria dos problemas psíquicos das periferias e envolvendo vultuosas somas monetárias através dos dízimos cobrados nos seus cultos. Elas apresentam a demonização do mundo e esta onipresença demoníaca justifica a necessidade frequente dos exorcismos. A estratégia agressiva de expansão trabalha no sentido de intimidar os adeptos de outras religiões, principalmente as de origem africanas e seus sincretismos. Além disso, apresenta um caráter mercadológico e empresarial, se utilizando inclusive de operações de franchising. Vamos lá. Eu queria só comentar uma coisa. A última vez que eu fui para a Argentina, em 2017, lá na Calle Florida, que é aquele calçadão muito famoso, só lojas, só comércios, não tinha mais cinema. Dos cinemas lá, todos eram igreja. E eu lembro de ter visto Jesus é o Senhor, com certeza, da Igreja Universal, e mais algumas. Todas daquela rua lá, igrejas. Você me deixou feliz agora, porque eu pensei que os cinemas de rua tinham acabado só no Brasil, né? Então você vê que eles tomaram conta de tudo, né? Todo lugar onde tinha um cinema. Foi muito triste. Eu fui na cidade da minha esposa também, que eu estava dizendo há pouco tempo, lá na Bahia, há 2, 3 meses, né? A gente sempre vai lá. E o único cinema da cidade também é uma igreja universal. E então, o Edir Macedo, lá em 77, junto com o Romildo, que é cunhado dele, que é o R.R. Soares, né? Que a gente falou no início. Então, os dois fundaram... Tem um filme do Edir Macedo, se eu não me engano, tem 1 e o 2. Eu não me lembro do nome do filme dele, mas eu assisti o primeiro, eu lembro que eu assisti. Depois eu vou lembrar o nome. Que Nada conta... a perder. Nada a perder, isso aí. E aí ele conta bem a história de como tudo começou. É claro que ele conta pela ótica do Edir Macedo, né? Então, o R.R. Soares é casado com a irmã do Edir Macedo, e aí, no começo, o R.R. Soares era até mais famoso do que ele. E aí eles acabam se desentendendo, e a R.R. Soares monta depois a Igreja Internacional da Graça, e o Edir Macedo continua com a Igreja Universal, que cresce assustadoramente, né? Com o tempo, eles começam a fazer um antagonismo muito grande às outras religiões. Vocês lembram do episódio de um pastor dele que chutou a santa lá? Lembra? Todo mundo lembra disso aí? Né? Então, assim, e comprou uma briga muito grande com a Igreja Católica ali, né? Depois aquele pastor acho que foi afastado e não sei o que virou. Mas aí dá para a gente ter uma ideia da agressividade, né? Com que se trata, muitas vezes, a outra religião. Mais um traço do sectarismo, né? Outra coisa que é importante, periferia. Tá? Você citou uma região nobre de Buenos Aires, aí, de série, mas quando a gente pega, por exemplo, nas periferias das cidades, você vai encontrar muito mais cidades. E aí é um ponto onde eu acho que a doutrina espírita anda falhando. Entendeu? Eu não vejo muitas casas espíritas. Então, toda vez que eu sou chamado para fazer alguma coisa, Colmeia é um bairro nobre. Jardim das Indústrias é um bairro de classe média. O Irmão Rodolfo. Jefa, o centro da cidade. Paulo de Tarso. Jardim Maringá, que é um bairro também de classe média. O Anjo Ismael, que é o centro que eu frequento aqui no Satélite. Satélite é um bairro também de classe média. Onde que está o centro
Travou, Carlos. Travaram o Carlos. É. Foi Ó, falar aqui no Putim, Já ele volta. aqui no Putim, na região sudeste onde eu moro, não tem um centro. Até o meu menino, um menino de 18 anos, ele fala assim, mãe, o que mais tem nesse bairro, além de barbearia, que agora tudo é barbearia, é a igreja evangélica. A gente tem uma no meio da rua, outra no final, e assim vai. Tem muita igreja evangélica e muita barbearia. Mas, por exemplo, eu Ah, tenho e uma outra coisa que agora também tem bastante, a Bega. Jesus. Mas eu já, não sei, eu discordo um pouco, porque aquele Divino Mestre lá na frente do cemitério, do lado da favela. E o Jefa, apesar de ser no centro da cidade, ele também é perto ali do Banhado, e onde tem uma região que tem muito drogado, tem muita necessidade de assistência espiritual, eu acho. E tem um outro ali também em Santana, na Rui Barbosa, e ali na Vila Maria, que eu não lembro o nome, que também é uma região mais simples, mas realmente na periferia não tem tanto, talvez até porque eu acho que não tem tanto público pelo preconceito também, né? A falta de conhecimento, eu não sei, porque eu acho que quem vai para a religião espírita, normalmente, tem um pouco de cabeça mais pensante, mais aberta, talvez, não sei. Pode ser que também eu esteja errada, mas tem um pouco de preconceito, né, de que é uma coisa que mexe com além, sei lá, não sei, pelo menos eu acho, porque também já confunde com a Umbanda, o Candomblé, que tem o preconceito também, né, que eles já têm o preconceito. Já a Umbanda e o Candomblé tem mais em bairro mais humilde, né? Aqui não tem. Eu acho assim, a proposta, né, do espiritismo, que é a sua reforma íntima, não vai trazer muito adepto. Por isso que eu estou gente falando que às assim, vezes são pessoas mais esclarecidas, entre aspas, né? Não que não tenha, né? Tem, como em qualquer lugar. Mas eu penso em probabilidade, né? A quantidade é uma quantidade menor. Por isso que eu vejo que os evangélicos acabam dominando, porque é um pouco do que o Carlos falou. E mais, né? São os evangélicos neopentecostais aí, né? Que visa mais essa questão do status, né? Da pessoa ascender materialmente. Isso. Então, aí o pessoal fica louco ali. Mas eu vou fazer um comentário que pode não ser muito agradável. Eu acho que o espiritismo é um pouco elitista. Não, ele não é elitista, porque ele ajuda, inclusive, faz a caridade. Eu acho que ele é justamente o que a gente estava falando. As pessoas que procuram são mais esclarecidas, eu acho, porque elas querem fazer reforma íntima. A pessoa mais humilde, estou generalizando, tá? É claro que tem gente bem humilde que é esclarecido nesse sentido, mas eu acho que a grande massa ela quer que caia do céu as coisas, ela quer ajuda, ela quer ir lá para a igreja para ela comprar o cantinho no céu. Isso é verdade, mas eu estou dizendo porque a gente está entre amigos e eu sei que vocês não vão me apedrejar. Mas eu penso o seguinte, é muito comum, quando eu participava mais fisicamente, né, do Centro Espírita, quantos livros você leu? As pessoas julgam você por quantos livros você leu, não sei, eu penso assim, se uma pessoa vai lá, cai de paraquedas e quer conhecer, aparece lá, eu quero conhecer o Centro Espírita, igual eu quero dizer, vou na missa, quero conhecer essa igreja. A pessoa não é, ninguém vai ficar lá perguntando para ela quantas coisas, mas muitas vezes acontece isso no Centro Espírita, você vai lá, você já se sente meio deslocado.
Essa é uma impressão que eu tenho do centro do espiritismo. Outra coisa, quando eu atendo os pacientes, quando as pessoas me comentam, às vezes eu pergunto, às vezes só espontaneamente, é porque eu sou espírita. A pessoa sempre justifica que ela é mais evoluída porque ela é espírita. Não, doutora, mas eu penso assim porque eu sou espírita. Ela já se julga acima dos outros. Muitas e muitas vezes se repete essa frase, que ela não tem ódio, não tem rancor, não é porque eu sou espírita, sempre, mas muitas vezes. A gente é mesmo. E quando tem alguém que não é, a gente fala, mas vai chegar um momento dele. Um dia ele vai evoluir. E ele vai não chegou o seu momento. Então, eu estou dizendo porque eu estou dentro da família, então eu posso mas falar, eu acho que é natural do ser humano e também é natural você falar, eu fui o escolhido, eu encontrei Jesus. Predestinado. Quantas pessoas falam isso? Mas tem uma carga histórica nisso também, né? Assim, o espiritismo ele chega com a elite brasileira, que foi para a França e traz para cá isso. Então, o próprio Allan Kardec, gente, ele era elite, né? Cultural. Ele era uma pessoa inteligente. A doutrina espírita, quer queira, quer não, ela é uma doutrina, aqui no Brasil, considerada uma doutrina de elite. Sim. A Gisele observou muito bem, viu, cara? É uma doutrina de elite. Mas quando eu falo que são pessoas mais esclarecidas, eu não quis dizer que os humildes não são. É que são pessoas que nem a Gisele falou, quantos livros leu? São pessoas que, pela curiosidade também, acabam se informando mais, né? Não, claro, com exceções de pessoas que já nasceram ali, né? Então, mas vocês duas estão certas. O que acontece? Acontece assim, que é claro que as pessoas, se você pega pelo IBGE, o último censo, você vai pegar que os espíritas eles têm um nível cultural um pouquinho acima, né? Mas isso acaba subindo para a cabeça e a gente, às vezes, acaba achando que é a última bolacha. Entendeu? Então, esse é o grande problema. Né? Porque mas, Carlos, a doutrina pode ser, mas será que eu também sou esse cara evoluído? Mas, Carlos, o que eu acho interessante, estou falando de mim, tá? Eu sei que tem muita gente dentro do centro ali que a gente começa a conviver e a gente vê que tem os defeitinhos, como todos nós temos, mas assim que você fala, uma pessoa que já está tanto tempo ali, está fazendo essa coisinha aí, não devia, né? Sem julgamento, já julgando. Mas assim, o que eu vejo de mim, hoje eu não me vejo assim como sendo melhor que ninguém, eu me vejo grata e super agradecida por eu ter despertado e ter me encontrado. Não que eu acho que outra religião não seja, tem várias religiões que eu acho que quando a pessoa pratica aquilo que ela estuda, que a doutrina fala, porque religião, se você for ver, as religiões, elas falam de amor, elas falam do bem, as cristãs, e elas fazem o que Jesus, pelo menos tentam, né? Fazer o que Jesus fazia. Então, assim, eu acho que eu consegui me encontrar e melhorar como ser humano, que eu acho que eu melhorei, estou melhorando, tenho que melhorar muito, mas já melhorei pelo autoconhecimento, não me sinto melhor do que ninguém, mas eu me sinto muito grata por eu ter conseguido encontrar isso. E às vezes eu tenho não tristeza, mas eu lamento um pouco com pessoas que eu amo e que eu gosto, que não tem preconceito comigo, por exemplo, com a minha religião, e não conseguem enxergar esse lado não que eu queira convencer, mas não conseguem enxergar esse lado do espiritismo tão nobre. Só isso, eu não me sinto melhor, entendeu? Mas é por falta de conhecimento. Então, por exemplo, quando eu pego essas igrejas neopentecostais, eles vão para a televisão, eles fazem toda essa propaganda e prometem, muitas vezes, uma prosperidade financeira, prometem cura para os seus males, entendeu? Então, é uma proposta interessante. Poxa, eu estou pobre, desempregado, sem saúde, a mulher foi embora. Aí eu chego no centro espírita, o cara fala para mim, se você está pobre, é porque você não sabe gerir suas finanças, você precisa aprender. Se a sua mulher foi embora, alguma coisa você deve ter aprontado, então você deve melhorar as suas atitudes, porque tudo é uma questão de lei de causa e efeito.
E se você tem um vício, fizeram uma macumba para você, e você vai sair disso. Nós tiramos isso. E aqui você fala, então você procura uma clínica para sair. Então, você aqui dá a responsabilidade para a pessoa. Então, você é o protagonista. Lá na neopentecostal, não. Você está aqui. Se você está bem, Deus está com você. Se você está mal, é o diabo que está tentando. Entendeu? Eu tiro a sua culpa e falo, venha comigo que você vai se dar bem. Então, isso é uma proposta muito mais interessante. Por isso que, se você vai na Igreja Universal, tem 30 mil pessoas. Você vai no Centro Espírita, tem 30. Entendeu? Ô, Carlos. Oi. Deixa eu só comentar. Um expositor essa semana falou para a gente que o pessoal, outro dia encontrou com ele e perguntou, pô, você anda sumida, não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim, pois eu não sou mais convidado para ir nas festas, porque depois que virei espírita, segundo as pessoas, eu me tornei muito sem graça, estou muito chato, eu não falo mal de ninguém, eu não faço fofoca, eu não aponto. Achei tão engraçado isso. Porque depois que ele se tornou espírito, ficou chato, sem graça. Pois é, às vezes as coisas acabam mudando. Aí ele fala assim, eu aproveito, já que ninguém me convida para ir em festa nenhuma, para ir em churrasco, não bebo mais e estudo, estou estudando. Achei tão interessante isso que ele falou. Uma coisa que é interessante, por exemplo, isso aqui principalmente para a Igreja Universal, tá? E para muitas neopentecostais, operações de franchising. Por exemplo, quando eu quero abrir uma empresa numa cidade, eu faço uma pesquisa de mercado para ver se ali eu vou ter condições de ter um rendimento bacana. E quando eu quero abrir uma igreja, principalmente universal, isso não sou eu que estou falando, tá? Isso são dados que a gente vai compilar por aí. Eles também fazem esse tipo de pesquisa. Então, assim, é quase que um negócio. Tá? Então, vamos ver se aqui realmente eu consigo ter um rendimento bacana, né, para fazer aquilo. Se o pessoal continuar fechando câmera, eu vou fechar a minha também, e a gente continua conversando assim, ó. Aí eu acho que fica mais legal, entendeu? Aí a gente fica... porque eu estou falando eu me sinto falando sozinho aqui, desse jeito. Porque a Ana falou assim, a gente está conversando aqui entre amigos e tal. Ana, só que está sendo gravado. O professor fica gravando, eu não vou falar com câmera aberta, não vou falar mais nada. Fica tranquilo. Vamos lá, Teologia da Prosperidade. Quem que pode ler isso aqui para a gente? Posso. A teologia da prosperidade pode ser entendida como um conjunto de princípios que afirmam que o cristão verdadeiro tem o direito de obter a felicidade integral, de exigi-la nesta vida e na terra. Basta para isso que tenha confiança incondicional em Jesus. Essa teologia se assenta sobre 3 pontos: a autoridade espiritual, as bênçãos e maldições da lei e a confissão positiva. A primeira, a autoridade espiritual, afirma que os fiéis, tal como os profetas, podem receber revelações diretamente do Senhor. Deus tem dado autoridade, missão, a profetas nos dias atuais, como seus porta-vozes. Recebe revelações diretamente do Senhor pela unção do profeta. A segunda, bênçãos e maldições da lei. Com base em Gálatas 3:14, afirma que fomos libertos da maldição da lei, a pobreza, a doença e a morte espiritual. O cristão tem direito à saúde e riquezas, e diante disso, doença e pobreza são maldições da lei. Eles ensinam que todo cristão deve esperar viver uma vida plena, isenta de doenças, e viver de 70 a 80 anos, sem dor ou sofrimento. Difícil, hein? Quem ficar doente é porque não reivindica seus direitos ou não tem fé. E não há exceções. Pregam que a palavra em Isaías 53, 4 e 5 afirma categoricamente: fomos sarados e não existe mais doença para o crente. Enfatiza muito que o crente deve ter carro novo, casa própria, melhores roupas e uma vida feliz. Finalmente, a terceira, confissão positiva, que afirma sobre a fórmula da fé. Se alguém deseja receber algo de Jesus, basta A. Diga a coisa positiva ou negativamente. Tudo depende do indivíduo. De acordo com o que o indivíduo quiser, ele receberá.
Essa é a essência da contrição positiva. B. Faça a coisa. Seus atos derrotam-no ou lhe dão vitória. De acordo com sua ação, você será impedido ou receberá. C. Receba a coisa. Compete a nós a conexão com o dínamo do céu. A fé é o pino da tomada. Basta conectá-lo. D. Conte a coisa, a fim de que outros também possam crer. Para fazer a confissão positiva, o cristão deve usar as expressões exijo, decreto, declaro, determino, reivindico, em lugar de dizer peço, rogo, suplico. Jamais dizer, se for da tua vontade. Pois isto destrói a fé. Quando você ouve, por exemplo, uma pregação da igreja, por exemplo, principalmente do Edir Macedo, você vai ouvir muito algumas palavras que estão aqui, por exemplo, unção, né? Eu decreto que vai ser dessa maneira. Né? Então, assim, eu tenho direito. Então, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Só que aonde que o negócio pega? Quando você vai nas igrejas evangélicas, elas não acreditam que você é salvo pelas obras. Isso é coisa de espírita. Nas igrejas evangélicas e na igreja católica, você é salvo pela graça, não é por suas obras. Quando você vem aqui, e aqui é onde eles batem diametralmente com as outras igrejas evangélicas, você não é salvo mais pela graça, você é salvo agora pela obra. Mas não é pelas suas obras de caridade, pelas suas obras de amor, pelas suas obras. Você é salvo porque você paga dízimo. Entendeu? Então, à medida que eu faço a minha parte, Deus tem que fazer a parte dele. Tá? Então, a teologia da prosperidade, ela vai se encaixar muito nisso. Olha, eu tenho direito à saúde e riquezas. Né? E a pobreza e a doença são maldições. Então, se eu chego e falo que eu estou doente, isso é uma maldição. E por que eu estou sofrendo essa maldição? Porque eu não tenho fé. Porque se eu tiver fé, eu vou reivindicar e eu vou conseguir receber aquilo que eu quero. Então, você chega para mim e fala, Fabiano, chega para mim e fala assim, pastor Carlos, eu queria arrumar um emprego. Eu falo, então você tem que ter fé que você vai arrumar. Se você arrumar, é mérito nosso, porque você tem fé e Deus te deu. Se você não conseguir arrumar, o problema é teu, porque você que não tem fé. Porque aquilo deveria ser seu. Então, eu estou jogando o problema para o fiel. E aí, como você sabe, à medida que eu acredito que eu vou conseguir alguma coisa, isso aumenta a minha possibilidade. Não significa que tudo que eu acredito eu vou conseguir, mas aumenta a minha possibilidade de conseguir. Entendeu? E aí vai haver uma barganha. Então, eu dou o dízimo e recebo. Entendeu? E se eu não der, eu estou sujeito ao devorador. Quem que é o devorador? É o diabo que vem e toma se eu não pagar. Então, eu gero um medo em você. Se você não me pagar o dízimo, olha, cuidado que o devorador te toma. E aí você perde as suas coisas. Entendeu? Então, você cria ali uma situação onde a pessoa fica meio sem saída. Né? E eles têm uma neurolinguística bem forte, né, Carlos? Tem. Eles conseguem te convencer, né? Sim. E essa fé que eles falam é diferente da fé que a gente discutiu a aula passada, né? Eu não vejo que é a mesma coisa. Não é. Até porque, por exemplo, quando a Ana estava dizendo lá que, poxa vida, mas o espírita, ele tá ele vê a coisa de um jeito, o evangélico de outro. Então, por exemplo, olha, se eu vou para um bairro de classe média e falo para você em prosperidade financeira, você fala, mas isso não me interessa, porque eu já tenho. Entendeu? Lembra da pirâmide de Maslow? Né? Então, primeiro as necessidades básicas. Então, para quem que eu estou falando aqui? Para quem não tem as necessidades básicas. Eu estou falando para a primeira faixa da pirâmide. Por isso que eu vou para a periferia. Você entendeu? Então, como que eu falo em prosperidade financeira para quem já tem essa prosperidade? Então, lembra de Platão? Eu sempre quero aquilo que eu não tenho. Então, esse cara, se ele vem pregar para um público de classe média, ele não vai ter muito sucesso. Quando ele vai para a periferia, e o cara está vivendo uma situação de dificuldade, opa, então se você pagar, você recebe.
Então, Deus vai te honrar. Entendeu? Então, fica mais fácil esse tipo de coisa. E aí entra também a outra questão do nível cultural. Tá? O que a gente está falando aqui não é em tom pejorativo, são verdades que são constatadas quando você vai a esses lugares. Entendeu? E a pregação, por exemplo, né, Carlos? Exato. Fulano de tal conseguiu, ó, o carrão do fulano de tal, ó, o pastor está muito bem, e assim vai. Não, e a coisa também cultural de você, quando você é mais humilde, no sentido mais humilde mesmo, que você é menos esclarecido, você acha que cai do céu mesmo, você precisa de alguém para te dar, do patriarcal, né? É cultural isso. Você demanda um esforço muito maior você reconhecer que é você que tem que fazer essa transformação, que é você que vai, né, buscar isso com a sua melhora, tarará, tarará. É um caminho muito mais longo, gente, né? É muito mais. Como é que você vai chegar para uma pessoa que já não tem nada e vai falar, você tem que trabalhar caridade, você tem que se doar, você dá para a igreja com interesse, né? Na verdade, você não dá para o próximo, você dá para a igreja para você ter o seu... E esse negócio de caridade é conversa mole também, tá? Não precisa fazer caridade, não. Você tem que pagar dízimo e fazer oferta para a igreja. Ô, Carlos, Tá? aqui na minha rua, aqui no bairro, tinha uma professora, estava na escolinha, eu moro próximo aqui da área institucional, ela pediu demissão da prefeitura, ela era da escola da prefeitura, ela botou tudo na casa dela à venda, ela não doou, não, ela vendeu, porque aí o dinheiro ela ia dar para a igreja, porque agora ela é evangélica. Ela falou assim, não, porque agora eu sou evangélica, sou filha de Deus, eu sou filha da promessa, Deus prometeu que Ele vai me dar o bom e o melhor, então eu estou vendendo, vendeu tudo, a casa dela ficou sem nada. Eu nunca mais vi ela, não sei se ela ficou rica, mas ela vendeu tudo, ela pediu conta, porque ela não tinha que estar trabalhando num emprego medíocre, que ela ia vender tudo, ela ia colocar tudo na fogueira santa, na roda santa, e que, como ela é filha da promessa, ela ia receber tudo novamente, do melhor, do bom, do bom, do bom. É impressionante. Ela é a filha da promessa. E você está... então, o que eu estava falando, você pega uma pessoa, até certo ponto, bem intencionada, e você pega alguém mal intencionado e joga nessa brincadeira, entendeu? Então, esse cara, ele vai pegar esse dinheiro para fins próprios, e aí você vai pegar a fortuna que esses caras conseguem adquirir. Né? Não, Carlos, mas tem uma passagem na Bíblia que eles defendem, que eles usam essa defesa do dízimo, né? Isaías 3:10. Mas, Maria, mas e o que acontece com essa pessoa? Eu penso o seguinte, essa pessoa vai lá, dá o dinheiro da casa para a igreja, como assim ela depois não cai em si? Tô aqui pensando, como é que essa pessoa não cai em si? Mas muitos caem, viu, Gisele? Muitos depois vão ver a besteira que fizeram e aí não tem mais volta. Só que aí esses caras não têm voz, entendeu? Porque o que a justiça vai falar? Mas você que vendeu, se eu quiser vender a minha casa agora e fazer uma doação para vocês aqui, ninguém... O que a justiça pode fazer? Não, e a igreja ela não obriga. A igreja não obriga. Não obriga, mas ela te convence a fazer livre, a pessoa faz por livre e espontânea vontade. Isso agora, a questão, estou falando do dízimo, que eu conheço várias pessoas que pagam, não esse dízimo da católica, que eu acho que o dízimo da católica você paga quanto você quiser, né? Não sei, tem os valores. O da evangélica, que é a porcentagem, né? Do salário. Dízimo é de 10, né? 10%. Mas quando você pega a ideia do dízimo, ela não é uma ideia completamente absurda. Vamos lá. Eu tenho uma casa espírita. Quando eu entro naquela casa, a casa está limpa, né? A luz está acesa, muitas vezes o ar-condicionado está ligado, tem IPTU, tem uma porção de coisas ali que precisam ser mantidas. Então, eu contribuir para que aquela casa se mantenha, bacana. Mas quando você monta algo que visa exclusivamente esse dízimo, entendeu? A ponto de eu falar assim, olha, não precisa fazer caridade, a sua caridade é o dízimo. Porque se eu pego alguém de baixo poder aquisitivo e ele sai fazendo caridade, não sobra para o dízimo.
entendeu? Então, eu dou uma ênfase Mas muito é grande tudo para isso. planejado, isso? E aí, o que acontece? Sabe como é que funciona? Funciona assim, ó, na Igreja Universal, eu não sei em termos de percentual, mas o pastor, o salário dele é em cima de quanto ele consegue arrecadar de dízimo. Ah, entendi. Entendeu? Aí Vai ele sobrar passa... mais. Uhum. Isso, então se ele arrecadou tanto, ele fica. Estamos falando de Igreja Universal, tá? Uhum. E aí ele manda um pouco lá para a Central, né, que deve ser São Paulo, Rio de Janeiro, e ele fica com o salário dele. E depois de um certo tempo, eles sempre estão trocando, tá? Para ele não se acomodar. Então, ele sempre tem essas metas a cumprir. Então, é um negócio mesmo. Eu vejo que tem uma igreja até, acho que foi a Batista, sei lá, que é um filho da amiga minha, que ele é da igreja, ele já virou pastor agora. E enfiaram ele lá na igreja por outros motivos, né? Para casar ele logo, enfim, para ele sair da vida. E hoje em dia, ele é pastor em Brasília, ele está super bem. Ele conheceu o mundo inteiro, ele foi para Israel, para a África, para fazer missão, né? Tudo pela igreja. Então, assim, eu falei, gente, olha o dinheiro que eles investem nessas pessoas, né? E hoje ele é um ótimo pastor, tal, já construiu família, tá lá em Brasília, e agora está indo para Miami, está indo embora para Miami, pela igreja, essa da cidade. E, então, é interessante isso, acaba sendo mesmo uma profissão, né? Ele cresceu profissionalmente. E assim, e não tem problema, se isso realmente estivesse, olha, eu pago o dízimo, dou 10%, você joga isso em obras sociais, não tinha problema. O problema é o destino, que você vai ver pessoas enriquecendo de maneira ilícita, né? E as pessoas, assim, eu costumo pensar assim, por detrás de um pastor desonesto, existe um fiel ingênuo, ou muitas vezes também que está querendo encontrar algum atalho. Você entendeu? O que é mais fácil? Eu te dar uma grana por mês, 10%, ou eu mudar as minhas atitudes? Ou eu mudar a minha forma de viver? Então, não é mais fácil eu continuar vivendo do mesmo jeito e te dar lá uma graninha por mês e está tudo certo. Entendeu? Eu acho o que assim, também não fica muito atrás, né, Carlos, da Igreja Católica, que, claro, que é um outro contexto, mas também a boa vida que os padres têm, as casas, o que a Igreja proporciona para os padres, né? Enquanto os fiéis estão pagando e sustentando, né? A própria Igreja sustenta tudo aquilo. Então, a diferença é que o padre não tem uma vida luxuosa, muitas vezes. Mais ou menos, né? Mais ou menos. É uma vida mais simples. Né? Não, eu acho que a vida do padre é simples. E eu ia perguntar uma coisa, como se faz para virar um pastor? Porque a pessoa que quer virar padre, ele tem que ir para o seminário, ele tem que estudar muito, tem que ter uma vida austera lá no seminário, longe da família. É sofrido virar padre. Agora, o que se faz para virar um pastor? Como é? Porque parece que é uma coisa assim, ó. O padre, ele tem uma vida relativamente simples e ele não vive para outra coisa, né? Ele fica dedicado o tempo integral à igreja. Então, é justo que ele tenha um salário, né? E tenha lá a sua... Não estou defendendo a ABOC nem atacando a ABOC, não cabe a nós isso aqui. Cabe a gente tentar constatar para entender como as coisas funcionam. Para eu ser pastor, teoricamente, eu teria que ter um curso de teologia, uma faculdade de teologia, de filosofia, alguma coisa nesse sentido. Mas nem sempre isso é colocado. Geralmente, quem são os pastores? São aqueles que têm um bom conhecimento da Bíblia. Tá? Então, se destacam, né, na igreja. Mas depende muito do nível da igreja. Então, se você pega uma igreja da cidade, por exemplo, que é uma igreja, parece, de uma condição um pouco melhor, talvez ela exija um pouco mais. Mas se você pega igrejas menores, talvez não exijam tanto. Então, eu conheço alguns pastores que não têm nível superior. Nossa, eu ia falar isso, que eu conheço alguns pastores que não sabem falar nem português. Gente, o tio da minha mãe, da Assembleia de Deus, não sabia ler. E ele era pastor de uma igreja pequenininha, Assembleia de Deus, lá do colonial, imperial, sei lá, Campos Alemães, que nem existia Campos Alemães ainda. E a história dele é muito interessante, porque ele não sabia ler, mas ele pregava e ele sabia a Bíblia de cor. Era um negócio inexplicável.
E era daquela da Igreja Assembleia que não tinha nem televisão em casa. Você falando aí, eu lembrei de tudo isso, que eu fui criada vendo eles, assim. O que ele fez? Nos anos 80, ele saiu no Povo na TV, hein? Ele pegou todo o dinheiro da igreja, ele casado com a tia da minha mãe, com não sei quantos filhos, ele pegou todo o dinheiro e fugiu com uma fiel, uma crente, que também era casada, ele largou o marido, parará, enfim, mas isso não vem ao caso. E ele, claro, saiu da igreja, mas totalmente sem embasamento, sem estudo, entendeu? Mas ele era o pastor. Então, eu acho assim, que a ideia de ser pastor não é uma ideia ruim assim, é uma ideia, É boa, é boa. É boa porque você tem a sua família, você pode, né, você sendo um bom pastor, humilde. Eu já vi filmes de pastores nos Estados Unidos, o cara era humilde, tem uma família, é um cara correto, ele prega, ele ajuda a comunidade. Eu acho que é super válido. O problema é a índole da pessoa e o caráter. E com relação ao nível superior, e com relação ao nível superior, ao português, que a Gisele colocou, se você chega num centro espírita falando para pessoas que, na média, tem segundo grau e a maioria tem nível superior e começa falando problema, ninguém vai dar credibilidade para o que você está falando, entendeu? Porque esse cara não sabe nem falar, quem é ele para me dizer alguma coisa? Quando você vai para a periferia, e as pessoas também não têm estudo, muitas delas, então aquilo acaba passando, entendeu? Mas olha, só concluindo rapidinho, a filha desse tio aí da minha mãe, que é minha prima, ontem eu encontrei com ela é humildíssima, humilde. Ela ainda é da Assembleia, agora eu não sei se é Assembleia, mas ela sempre foi. E ela estava ontem, por uma coincidência, a gente conversando na mesa, que a gente foi para uma pizzaria, e ela falou assim, a gente falando de palavras, né? Que palavras pesam, que palavras são muito ruins de falar dentro de casa, algumas palavras, né? Tipo infeliz, desgraçado, essas coisas assim. E aí ela deu um exemplo, que ela falou assim, você sabe que o pastor lá da sede, que ela falou que era outra igreja, que eu não sei qual é, ela falou, você sabe o que ele fala? Aí eu falei, o quê? Ela falou assim, ele fala umas coisas pesadas que às vezes eu olho, eu falo, não, inacreditável que um pastor está falando isso. Que ele fala assim, seu miserável, que você não paga o dízimo, não sei o quê, blá, 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 brigando com o fiel, que ele é mais, né, rígido. Eu fiquei olhando para a cara dela, eu falei assim, peraí, e não tem um fiel que não olha para a cara dele e fala, ei, o que você está falando? Você é cristão? Como é que você fala desse jeito, pastor? E ela falou que, não, ela falou, eu nem vou mais nessa igreja, estou indo na outra. E ela tendo ela mesma fez essa avaliação, sabe? E eu olhei para ela e falei assim, nossa, que absurdo um pastor falar assim com fiel. Ela falou assim, você não tem ideia o que ele fala, o jeito que ele fala com os fiéis, de miserável, de infeliz, totalmente ignorante, entendeu? Acho que é no Morumbi, que é essa igreja que ela estava falando. Então, assim, você vê o despreparo, e as pessoas muito humildes vão, né? As pessoas sem preparo, talvez, vão e convivem, e o cara está lá, né? Sendo pastor. Mas tem um outro viés aí, que é a profissionalização do pastor, justamente com vários treinamentos, etc., para ele conseguir o dízimo. Então, tem alguns vídeos aí que você vê do pessoal da Igreja Universal, né? Que vazou e etc., deles aplicando técnicas para conseguir realmente o dízimo dos fiéis. Então, tem esse outro contraponto aí. E às vezes ele falar errado até uma forma dele se aproximar. Isso. Muitas vezes é isso mesmo. São técnicas até que utilizam, né? Nem todos, mas tem uns casos. Sim. Fala, Pedro. As igrejas... Então, eu tenho um amigo que virou pastor e, assim, ele lidera uma assembleia de várias igrejas, onde tem uma escola, né, para os pastores. Então, eles consideram, para você ser pastor, você ter feito escola. Então, essa escola, vamos dizer, trazendo para o Espiritismo, né? A USE tem uma escola de aprendiz do Evangelho, a
Aliança tem uma outra escola de aprendiz evangélico, só que ali, né, claro, cada grupo de igrejas, eles têm essa central, né? E já as maiores têm suas escolas próprias, né? Tem suas escolas próprias. E como o Carlos falou, assim, eu até falo de forma... Seria uma escola séria, mas aí depende da vertente de como cada igreja vai trabalhar, que isso vai exigir mais ou menos faturamento do pastor, né? Outra coisa também que acontece, que a gente nota, é aquele fiel que tem vergonha de dizer que ele não é abençoado. Então, é aquele cara que não está ganhando nada e ele ainda chega até a mentir na igreja para dizer que ele é abençoado também, né? E assim, o Carlos estava falando, e hoje eu passei por uma notícia que a Igreja Universal teve que devolver 84 mil para um fiel, né? Porque alguns fiéis, por a igreja fazer meio que essa loteria, né? Olha, se você participar da campanha lá, tem a noite dos empresários, tem a noite dos infiéis, então cada campanha não é só o dízimo, cada campanha dessa tem um preço, e o preço dessas campanhas é alto, né? Então o cara vai lá, desafio, vamos fazer o desafio de Arão aqui, R$1.000 aí no ano seguinte. Então, nessas campanhas, o que aconteceu? O cara estava dando 47 pau por mês para a igreja, né? Então, tem um outro caso de uma mulher que ela chegava a emprestar, ela estava emprestando dinheiro do banco já para entrar nas campanhas. Então, vê como é que é o negócio? Acaba não sendo só a questão do dízimo. Essas campanhas que acabam virando aí, com todo respeito, mas até um grande cassino, né? Um grande bingo, que acaba comprometendo muitas pessoas. O Pedro me lembrou uma moça que, quando a gente tinha um atacado de papelaria e armarinho, e tinha uma moça de Caçapava que devia muito para a gente. Ela tinha uma loja e devia para a gente. E um dia eu liguei o rádio e estava girando o dial, isso aí lá final dos anos 90. Estava girando o dial e eu ouvi a voz dela. E ela dizendo que a vida estava abençoada, que ela estava ganhando muito, que ela já estava abrindo uma outra loja, que a vida dela estava uma beleza. E, por incrível que pareça, eu estava indo para a loja dela para tentar receber um pouco dela. E quando eu cheguei na loja, eu falei, que beleza que sua vida melhorou, porque eu estava ouvindo no rádio agora você dizendo que a sua vida está uma maravilha. Né? E ela ficou assim, ficou branca, né? Falou, poxa, porque ela não esperava que eu estaria... E eu não iria estar ouvindo nunca aquilo. E aí ela arrumou dinheiro, na outra semana ela me pagou. Mas é o que o Pedro falou, eu tenho vergonha de dizer para as pessoas que eu estou mal financeiramente. Então, eu vou dizer que eu estou bem, porque isso mostra que eu estou abençoado. Né? Então, você vê eu acho que é uma linha tênue, gente, entre a fé, a ambição, o mau caratismo de quem está ali coordenando trás, né? isso. É uma linha muito tênue de tudo, que de repente você, sem querer, você entra nisso pela fé e por você ser induzido, talvez, né? E por você ver que para o fulano deu certo, e porque ele tem fé, então Deus está te abençoando, porque ele tem tanta fé que está vindo para você. Como você pode usar a lei da atração, a física quântica, qualquer palavra que você pode fazer para isso, né? Então, é muito tênue ali, é difícil isso, né? Agora, a gente que está de fora, que olha, que você enxerga, que nem você vê um vídeo de um pastor ensinando como os pastores têm que falar para conseguir mais dinheiro, é uma desmoralização para a igreja, né? E a igreja só cresceu depois disso, depois desses vídeos aí, né? Então, é o ser humano, né? É a minha necessidade que faz com que eu acredite, né? Não na doutrina, de uma certa forma, mas de pessoas que se infiltram ali para se aproveitar daqueles que necessitam. Mas isso desde que o mundo é mundo, né, Carlos? Porque se você for ver lá os fariseus, né? Os fariseus... E aí, como que eu faço para manter esse cara aqui? Eu uso esse cara aqui, o diabo, olha. Então, porque a gente não precisa ler esse aqui. Mas então, o que eu faço? Eu dou um protagonismo para o diabo. Eu falo, se você sair daqui, o diabo te pega ali na esquina.
Então, não saia. É inimigo. Então, o inimigo. Então, assim, então, lembra que a gente falou, quando as coisas vão bem, é porque Deus está com você. Se as coisas vão mal, é porque, aqui, ó, o indivíduo não é a sede do pecado, mas uma vítima da ação maligna. Então, é o diabo que está atrapalhando a minha vida. O ato de pecar não deriva de sua escolha, mas o mal é fruto do encosto que atrapalha a sua vida, em especial a financeira, que consideram um sinal de bênção. Né? Então, assim, você vai ver que, por exemplo, nessas igrejas, nós estamos falando de igreja neopentecostal, tá? Igreja Universal, Igreja da Graça, Fonte da Vida, essas igrejas que a gente está falando, tá? Então, nessas igrejas, o papel do diabo é muito grande, porque se eu tiro o diabo, o fiel perde o medo. Se ele perde o medo, ele sai daqui, entendeu? Então, é importante que eu mantenha esse protagonismo do diabo. Tranquilo? É meio uma lavagem cerebral também, né? Porque aquele Valdomiro, eu não suporto, coitado. Valdemiro Santiago. Ele, uma vez, ele vendeu o feijão, não era o negócio que ele vendia? Teve um negócio que ele vendia aí, que tinha que comprar, o feijão de Deus, sei lá que era. Acho que era até meio piada aquilo. Mas uma vez eu assisti um negócio dele que eu achei o cúmulo. Ele com um Rolex e falando isso aqui, falam no meu Rolex, eu ganhei, presente não se devolve. A gente lhe zomba da cara das pessoas, o sapato, né? E ele foi justificando as coisas que ele tinha, que era presente, porque ele não pode devolver presente. Então, é difícil, né? A gente quer julgar, mas é complicado, né? Um homem que vendia uma bexiga com o ar da graça que ele soprava. Meu Deus, R$150, acho, uma bexiga. O ar ungido. Ar ungido. Meu, então, assim, tem de tudo, sim. Água do Rio Jordão. Do Rio Jordão. Tem tudo isso. Vamos lá, doutrina da reciprocidade. Vamos ler esse último aqui para a gente concluir. Quem pode ler isso aqui para a gente? Vou ler. Dá o quê? Reciprocidade. Peraí, deixa eu achar aqui. Doutrina da reciprocidade. O livro Vida em Abundância, do Bispo de Macedo, da IURD, retrata claramente o compromisso de Deus com aquele que devota obediência. Na busca da bênção, o fiel deve determinar, decretar, reivindicar e exigir de Deus que ele cumpra sua parte no acordo. Ao fiel compete dar dízimo e ofertas. A Deus cabe abençoar. Ao estabelecer esta relação de reciprocidade com Deus, o que ocorre é que Deus, fica na obrigação de cumprir todas as promessas contidas na Bíblia, na vida do fiel. Torna-se cativo de sua própria palavra. O bispo ensina como proceder. Comece hoje, agora mesmo, a cobrar dele tudo aquilo que ele tem prometido. O ditado popular de que promessa é dívida se aplica também para Deus. Tudo aquilo que ele promete na sua palavra é uma dívida que tem para com você. Dar dízimo é candidatar-se a receber bênção sem medida, de acordo com o que a Bíblia diz a Bíblia. Quando pagamos o dízimo a Deus, ele fica na obrigação, porque prometeu, de cumprir a sua palavra, repreendendo os espíritos devoradores. Quem é que tem o direito de provar a Deus, de cobrar dele aquilo que tem o direito de... Aquilo que prometeu? Peraí. Quem é que tem o direito de provar a Deus, de cobrar dele aquilo que prometeu? O dizimista. Conhecemos muitos homens famosos que provaram a Deus no respeito ao dízimo e se transformaram em grandes milionários, como o senhor Colgate, o senhor Ford e o senhor Caterpillar. E prossegue. Jesus desfez as barreiras que havia entre você e Deus e agora diz, volte para casa, para o jardim da abundância, para o qual você foi criado e viva a vida abundante que Deus amorosamente deseja para você. Deus deseja ser nosso sócio. As bases da nossa sociedade com Deus são as seguintes. O que nos pertence, nossa vida, nossa força, nosso dinheiro, passa a pertencer a Deus. E o que é dele, as bênçãos, a paz, a felicidade, a alegria e tudo de bom, passa a nos pertencer. O neopentecostalismo
se caracteriza exatamente por este tipo de relacionamento do fiel com Deus, inspirada na teologia da prosperidade. O cristão tem direito a tudo de bom e de melhor neste mundo. Nas palavras de Macedo, a Bíblia tem mais de 640 vezes escritas a palavra oferta. Oferta é uma expressão de fé. Se Deus não honrar o que falou há 3 ou 4 mil anos, eu é que vou ficar mal. De Macedo, O Globo, 29 de 4 de 1990. Cabe ao fiel demonstrar revolta diante de Deus e, de dedo em riste, exigir que as promessas bíblicas se cumpram. Nossa, inteligente de Macedo, hein? Inteligentíssimo! Nossa, inteligentíssimo de Macedo. Cara humildes. Carioca, muito inteligente. Eles aboliram o sermão do monte no Evangelho, né? E você bem-aventurados os pobres, todos os bem-aventuranços foram embora. Foi embora. Então, por que eu vou falar de Novo Testamento? Onde que eu justifico isso aqui com o Novo Testamento? Eu vou falar do Antigo Testamento. Entendeu? Então, por isso que quando você... Mas, meu Deus, eles não leem, não têm curiosidade de ler o Novo Testamento. Jesus não disse nada disso. Então, mas... Os pastores direcionam isso, né, Gisele? Agora ele é tão inteligente, manipulador, aí eu julgando, que ele tira a responsabilidade dele, é Deus e você. Eu sou só um intermediário, você só me paga o dízimo, o resto é você com Deus. Isso. Agora, uma pergunta, quando você ficar próspero, você vai ter alegria com o dinheiro, então, né? Então, e o que você faz? Você devolve para a igreja, isso é uma corrente? Não, você dá um percentual para a igreja. Então, quanto mais rico eu estou... Mas aí eu fiquei milionário. Aí eu vou estar sempre ligado àquilo, porque eu posso ter, como é que fala, o feitiço que é contra mim, se eu sair da igreja, eu perco tudo. Mas eu vou pagar dízimo até o fim da minha vida, eu vou estar pagando dízimo. Porque eu vou ter que, é uma forma de eu agradecer, né, o que eu recebi. 10% do seu milhão. Ave Maria. Eu ia falar o seguinte, agora que vocês falaram anteriormente sobre a pessoa não pode dizer que não é abençoada, né? Porque se ela não for próspera, ela não é abençoada, como ela vai ficar perante os colegas da igreja? Por isso que eu comecei na minha mente como as pessoas se vestem e aparentam nesses cultos, né? A aparência, aparentar estar bem de vida, aparentar rico, aparentar beleza. Gente, eu trabalhei com a Herbalife. E é bem isso, a Herbalife ela tem um pouco disso. Ela usa essa mesma analogia. Eles sempre falavam para a gente, o carro, você pode morar de aluguel, você mora na pior casa, mas você tem que ter um super carro e tá bem vestido, porque você é a propaganda do seu negócio. Seu negócio, vocês vão te olhar e vão falar, ele é próspero. Ele é próspero, então o que ele faz está dando sucesso. Então, ele mas isso está no inconsciente coletivo. Isso, que você pega, tem que ter um carro bom. Então, pega o cara lá bem pobrezinho. Ele começou a ganhar bem. O que é a primeira coisa que ele faz? No senso comum. Compra um carrão, bem. Compra um carrão e compra uma roupa bacana. E aí ele chega num determinado local com aquele carrão e fala, olha, tá vendo como é que eu estou celular bacana. Celular bacana. Aparência. Aparência. E aí o que eu faço? Como eu sei que isso tá no inconsciente, eu vou explorar mais isso ainda. Uma vez eu fui a uma igreja e aí só tinha espaço para um carro, assim, bem na frente da igreja. E estava lá o carro do pastor, o carrão do ano, escrito atrás, vida abençoada. Entendeu? Então, assim, porque se eu sou pastor dessa igreja e não tenho um carro bom, não está dando certo. Não está dando certo, entendeu? Agora que eu estou entendendo, por que o Silvio Santos é judeu, né? De família judia. Por que ele sempre gostou dos evangélicos tanto? Tem um negócio aí, né? Porque o judeu, ele é ligado a isso também, né? A esposa dele, a família dele, as filhas dele são evangélicas. Eles são evangélicos. Mas ele sempre foi amigo do Edir Macedo, daquele R. Soares, né? Ele é mais pro evangélico. Eu acho que ele é evangélico, né? O Silvio Santos também. Não, é judeu. O Silvio Santos é judeu. Mas ele é amigo de quem tem grana. Porque eu acho que também o judeu, ele é assim, não é? Eu não conheço nada da religião. Ele não vai discutir. Pode ver, o Silvio Santos nunca fala mal do governo.
independente do governo que seja, porque ele está sempre ali recebendo anúncio do governo, ele não vai brigar com ninguém, porque ele quer as pessoas anunciando no canal dele, ele é um cara extremamente inteligente. E está certo. Só lembrando que é o que a gente falou aqui, né? Eles exploram bastante o Velho Testamento, está muito mais próximo do judeu do que do cristianismo. E aonde que a gente consegue observar? Então, eu vou tentar te entregar aquilo que você busca. Só para frisar, você não está pensando em fazer reforma íntima. Você está preocupado em prosperidade financeira. É materialista, saúde, né? É bem materialista. E em ter saúde, você não está preocupado com a vida depois da morte, isso aí você vai dormir, entendeu? Eu não estou preocupado com isso. As pessoas não estão preocupadas com isso na visão desses caras. Então, o que você quer? Prosperidade financeira? Você quer saúde? Então, vem aqui. Pague o dízimo, que Deus vai te dar tudo isso. E apesar deles fazerem algumas ações realmente ao próximo, né, que eu até acho que faz, né, nessas calamidades, talvez, eles trabalham muito com o egoísmo, né, o Carlos, com a coisa do egoísmo, né, você pensa mais em você, né, mesmo você fazendo até um pouco Mas isso é um pensamento das igrejas reformadas. Agora, veja bem, eu não estou dizendo que eles não são bons, que eles não são generosos. Eu estou dizendo que a doutrina não vai valorizar essas atitudes. O amor à próxima. Agora, é claro que a Igreja Universal tem obras sociais, entendeu? Sim. Porque você vai ter pessoas lá dentro, é claro que você vai ter algumas pessoas que se preocupam com isso. Então, a gente está falando aqui do Edir Macedo. Eu não estou falando da sua tia, que é da Igreja Universal. Tá? Eu estou falando porque eu acho que deve ter alguma parte que fala que você tem que dividir também um pouco, né? Então assim, a gente tem que pegar lá o líder, né? Então, o que ele está colocando. E as pessoas que estão ali, muitas vezes, elas são manipuladas por esse pensamento. É isso que a gente tem que entender. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque quando eu vou conversar com a minha tia, que é da Igreja Universal, e ela vai valorizar muito esses bens materiais, agora eu estou entendendo por que ela pensa assim. Entendeu? Não é para julgar a tia, é para entender por que minha tia pensa assim. Entendeu? Então, é por isso que é importante a gente estudar um pouco dessas outras formas de pensar, para eu, quando estiver nesse meio, eu entender um pouco o que passa pela cabeça deles. Tá? Isso que é importante. Tá? Senão não existe alteridade, senão eu vou ouvir aquele cara e vou achar que ele está completamente errado. Ele não está errado. A cultura dele é aquela. O que ele aprendeu é aquilo. Tá? Então, aquilo que foi passado para ele. A Reforma repudiou veementemente os escândalos religiosos doutrinários praticados pela Igreja de Roma. Passaram-se quase 5 séculos e vemos a proliferação de seitas que a Reforma proporcionou. Escandalizam nos dias atuais com suas atitudes mercantilistas, repetindo o ciclo iniciado pelos judeus e desenvolvidos pela Igreja de Roma. Esse comércio inescrupuloso da fé vem construir novos impérios religiosos à custa, como sempre, dos incautos e dos crédulos inocentes, como foi feito num passado longínquo. Precisamos todos ter ciência desses ciclos da história religiosa do homem e tomar as devidas precauções para não incorrer nessa repetição que os movimentos religiosos desaguam. Toda vez que a religiosidade se torna exterioridade, o homem expõe a chaga de suas imperfeições interiores, através do personalismo, do orgulho, da prepotência, do egoísmo, das vaidades. Através da reforma interior, tão exaltadas por Jesus, é que as chagas serão banidas. Exatamente aquilo que você falou, orgulho, egoísmo, então tudo isso está por trás. Então, se eu tenho alguém que usa esse tipo de pensamento e eu aceito isso, é porque eu também, lá no meu íntimo, ou por ignorância, mas não ignorância no sentido pejorativo, mas ignorância de quem não sabe, ou por comodismo, eu acho que é mais fácil esse caminho. Entendeu? E a doutrina espírita, ela toma um caminho completamente diferente. Você é o artífice da tua vida. Então, são caminhos completamente antagônicos. E imagine que num grupo evangélico, essa hora,
pode ser que existam pessoas que estão estudando um pouco da doutrina espírita, um pouco da filosofia de Kardec, e devem estar achando que nós somos todos loucos também por não pensarmos assim. Oxalá. Ah, mas eu prefiro pensar assim, como eu penso. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, então. Quem que faz o encerramentozinho para nós? Fabiano, que chegou um pouco depois. Vamos lá, Fabiano. Você consegue fazer um encerramentozinho para a gente? Marina até escondeu quando eu escolhi o Fabiano. Para travar aqui quando tem que falar. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e Jesus, agradecer a toda a espiritualidade, agradecer ao Carlos por trazer esse ensinamento, essa discussão sadia, essa oportunidade de troca de informação, de aprendizado. Que tenhamos um final de semana e uma semana salutar. E que na próxima sexta-feira podemos nos reunir novamente para essa nossa reunião, esse nosso aprendizado. Graças a Deus. Graças a Beleza, Deus. gente. Graças a Deus. Muito Boa obrigada. noite a Será que a todos. gente vai conseguir se conhecer pessoalmente antes de Vamos. acabar o curso? Vamos Eu pro conheci a parque. Maria e a gente não se conheceu, não é, Maria? Porque a gente Conheci a Ana Patrícia. ela me reconheceu. No mesmo dia que você foi lá, Carlos, Eu estava na fila, ela parou do meu lado para conversar com uma moça, mas ela não me viu. Eu estava tão eu mexi com atribulada. ela. Eu não te vi. Eu você estava tava tão do meu atribulada lado. que eu Daí fui falei, não, procurar deixa. um óculos que eu tinha perdido, que eu achei, Maria, meu óculos, no outro dia. Tô vendo. Não foi esse, não, esse aqui era outro, mas foi o que eu Ah, achei. tá. Eu estava quase morrendo que eu não paguei nenhuma parcela do óculos. Ela é Oi. sortuda, ela perdeu a carteira dela em Roma e ela achou. E achei. É Eu mesmo? achei. É fé isso aí, gente. É lei da atração. Não, gente, Então deixa vai. eu ir lá Ainda para... bem que foi em Roma, hein? Oi? Deus abençoe a todos. É prova que Tchau. você é abençoada. Pois é. Mas a gente Fala, podia Fabiano. marcar, né? Não, um nós vamos café. marcar. Antes de acabar, a gente vai marcar. Não vai ter café Gente. filosófico? Então, Segunda-feira, ó. Segunda-feira eu estou de folga. Segunda-feira. Maria. Segunda, de manhã, café, ninguém toma Bom, café da manhã. maravilhoso. Segunda de marcado, ninguém então, trabalha. segunda de manhã na casa da Marina, todo mundo. Tá Mas bom? pode se encontrar num café filosófico. A gente Sim. podia marcar um vinho filosófico. Eu vou ver se a gente consegue Não. marcar alguma coisa na Colmeia lá, fazer alguma coisa presencial lá, pelo menos a última aula, alguma coisa assim. Vamos ver se a gente consegue marcar. Mas não está tendo, Carlos? Tá. Lá? Não, os cafés não. Os cafés não. Mas a gente pode tentar marcar um café, de repente. Quando a gente fazia lá, era domingo à noite. Isso. Não, gente, eu sou da manhã, gente. À noite eu não posso. À Que noite eu não isso? posso. Ô, Abre gente, uma vamos fazer exceção. vamos combinar a última aula ser presencial na Isso, Colmeia. vamos ver. Eu Aí, acho pronto. bacana. Todo mundo já tem o compromisso de assistir a aula. Aí não precisa arrumar um outro horário de disponibilidade. Isso. Eu vou ver se a gente consegue na sexta lá, porque esse horário era nosso lá. Eu não sei se colocaram outra coisa. Mas eu vou conversar lá. Eu acho que eu devo ir lá daqui a uma ou 2 semanas. Aí eu vou ver se a gente consegue fazer isso e a gente faz a última aula presencial. Não era no Jefa? Não, a sua Não, turma é do comecei- Jefa. Eu A comecei 40 é no no Jefa. Jefa. Mas É. aí essa aqui misturou com a 41. A 41 é na Colmeia. Eu não sei onde é Colmeia. É facinho, é do lado da Na frente igreja da Sagrada Padre Família. Rodolfo. A igreja do Padre Rodolfo, lá, Sagrada Família, é facinho. Também não conheço. Não, mas Marina, para manda a de má localização para vontade. você, é facinho. A gente é facinho. pode terminar Não, a aula vamos- mais cedo e vamos pra pede umas padaria. pizzas. Vamos Não, para a que padaria, tomar café da manhã, gente. É. Tá bom, gente. Obrigada. Boa Boa noite. noite, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Até.